Bem-vindo ao programa História da Minha Vida. Venci, superei e sou feliz. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Muito boa noite. Seja bem-vindo à Rádio Corações Web com o programa História da Minha Vida. Você tem a sua história para contar? Você tem o seu testemunho de vida para contar? Aqui é a oportunidade de você ouvir. Talvez você ache que a sua história não tem muito sentido, mas às vezes a sua história ela pode fazer diferença na vida daquela pessoa, daquele amigo, daquela amiga, daquele pai de família. Às vezes tem pessoas que recebem a graça de uma grande libertação, mas ela acha que ela não precisa falar mais. Então ela deixa tudo para lá e ela não partilha com ninguém. Então hoje nós estamos aqui para ter mais uma história de mais uma pessoa, de mais um irmão que com certeza passou por um grande processo de cura. Porque quando nós falamos da graça, quando nós falamos daquilo que nós vivemos, é porque com certeza o Senhor Jesus passou na nossa história. Eu gostaria de dar boa noite para a Suzete. Boa noite, Suzete. Boa noite, Gilson. Com a graça de Deus, o amor de Maria, estamos em mais um programa. E quero dizer para você, ouvinte, que queira participar conosco nesse programa, fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado, partilhar o seu pensamento, estamos no chat do nosso site, como o Gilson acabou de dizer, www.radiocoraçõesweb.com.br, e estamos também direto aqui no Instagram. Você pode deixar o seu recadinho, sua mensagem, e tô aqui do ladinho desse Instagram aqui, ó, e vou ler aqui, dar uma boa noite para vocês também. E pelo nosso site, nós temos a câmera, você também pode nos observar, compartilhar aí a imagem pelo site e pelo aplicativo da rádio. Se você não tem o aplicativo da rádio também, pode dizer aí para os seus amigos, que você pode entrar também pelo Radiosnet, tá bom? E gostaria também de acolher o nosso irmão, vou falar só o sobrenome dele, que é o Marcos Albino. Marcos Albino, seja bem-vindo à Rádio Corações Web mais uma vez. Na verdade, você já faz parte, né, da nossa programação da Rádio Corações Web, porém pelo Facebook, né, temos aí grandes projetos aí para o futuro, se Deus quiser. Seja bem-vindo, Marcos, pode se apresentar aí para os nossos irmãos aí. Eu que agradeço a acolhida, Gilson, Suzete, irmãos que estão nos acompanhando. O irmão já falou, meu nome é Marcos Albino. Sou nascido em Santo André, mas atualmente estou morando na Vila Formosa. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje, né, participando pela primeira vez na rádio, né? A gente faz a transmissão do grupo de oração pela rádio, que é uma alegria estar participando com vocês, estar podendo levar o grupo de oração para mais pessoas possíveis, né? Porque, graças a Deus, o grupo tem alcançado muitas pessoas e eu espero que o nosso testemunho também hoje alcance muitas pessoas. E eu tenho certeza que você que está em casa vai gostar, sim, daquilo que Deus fez comigo. Não por mim, mas por aquilo que Deus faz e realiza em cada um de nós. Amém, Marcos. Seja bem-vindo. A sua presença física aqui no meio de nós. E, como você já disse, o seu grupo de oração, diretamente pela página do nosso Face. Nossa, muito bom, um abraço, quero mandar um abraço pro pessoal aí do grupo de oração, da sua comunidade, e dizer que a transmissão aí tá muito legal, ótima, o som ótimo, e os compartilhamentos também, vamos aí compartilhar coisas boas, e cada vez mais levar a palavra de Deus a uma amplitude maior. Amém. E nós agradecemos, como a Suzete acabou de falar, as pessoas que compartilharam, quando foi feito a capa do grupo de oração, houve um compartilhamento, bastante pessoas ali compartilharam. Isso é um bom sinal de que o trabalho de vocês, que vocês estão fazendo, está alcançando realmente pessoas e alcançando corações. Marcos, é todo o seu programa História da Minha Vida. Pode se apresentar novamente, falando aí um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza, como você disse, essa história, ela tem que impactar na vida de alguém. Eu tenho certeza que ela irá impactar. Com certeza. Gilson, irmãos, você que está nos acompanhando em casa, você que está no Facebook, você que tem as imagens, mas está ouvindo, pode ter certeza de uma coisa. Deus hoje, através da sua palavra, vai alcançar seu coração, sim. Eu tenho certeza absoluta.
não só pela minha história, mas sim pela palavra de Deus. Eu tive uma vida normal como qualquer outra criança. Mas acredito que através dessa palavra que o Senhor me deu para mim trazer hoje para você, é uma palavra que me acompanha no início da caminhada, mas também nos alcança. Se você se identificar com o testemunho, ótimo, que isso leve no seu coração um testemunho de graça e de bênção do Senhor. Mas se você vai se identificar, eu tenho certeza que é a palavra de Deus. Essa sim é a que move montanhas, essa sim que move nosso coração, essa sim que transforma a nossa vida. É ela que faz a nossa vida ter um dinamismo maior. Então, eu quero convidar você, se você está aí nos acompanhando, tem a palavra de Deus, eu quero que você pegue aí a palavra do livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 9. Enquanto você pega a palavra de Deus, quero dizer assim, poxa vida, ele não vai dar o seu testemunho? Sim, vou dar meu testemunho sim. Mas, como eu fiz no dia da bodas dos 50 anos dos meus pais, minha irmã chegou em mim e falou assim, quem que vai falar em nome da família ali para os nossos pais? Vai ser o Marcos, ele tem mais facilidade, costuma pregar na igreja, né? E eu falei assim, mas como que eu vou falar sem a palavra de Deus? Eu vou pregar. Não tem como. A gente vai falar de algo maravilhoso que é a família, que é a minha família, que eu tenho uma família maravilhosa, dos meus pais, com meus irmãos, né? Cada um tem a sua história. Eu digo que eu sou uma parte dessa história, eu posso fazer até um livro dela, mas os meus irmãos, cada um deles também pode fazer um livro da história da vida deles também, né? Então você que já pegou a palavra, eu digo assim, na aparição do anjo, ouvi então o som das suas palavras. Ao ouvir o som de suas palavras, desfaleci e caí com o rosto por terra. Mas eis que uma mão me tocou e me fez levantar, tremendo sobre os joelhos e as palmas de minhas mãos. E ele disse-me, Daniel, homem de predileção, compreende as palavras que eu te direi. Põe-te de pé no teu lugar, porque é para ti que eu fui enviado. Ao dizer-me essas palavras, levantei todo trêmulo. E prosseguiu, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia que te aplicasses em teu coração a compreender, mortificando-te diante do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. E é por causa das tuas palavras que eu vim. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio, e eu deixei afrontado os reis da Pérsia, e fim para fazer-te compreender, e sucederá ao teu povo dos teus dias, porque ainda há uma visão para esses dias. Tendo-me falado estas coisas, inclinei o rosto para o chão e emudeci. Foi quando alguém, com a semelhança do Filho do Homem, tocou-me os lábios, e abri a boca para falar, e disse ao que estava diante de mim, meu Senhor, angústias me sobrevieram por causa da aparição e não mais as minhas forças. Como, pois, este servo do meu Senhor poderá falar com meu Senhor, quando não há mais força em mim, e nem sequer resta o próprio alento? De novo, como a aparência de um homem tocou-me e me reconfortou, e disse, não temas, homem das predileções, a paz esteja contigo, toma força e coragem. Enquanto ele falava comigo, me senti reanimar, e disse, que fale ao meu Senhor, pois tu me reconfortasses. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Longe de mim de ser Daniel, né? Mas longe da presunção de ser um profeta como da palavra de Deus. Mas eu quero dizer que a única identidade que eu tenho aqui nesse momento da palavra do Senhor aqui é que minhas pernas tremeram. As minhas pernas vacilaram. Em um momento da minha vida, o Senhor me trouxe até aqui hoje para dar testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Já minhas pernas não tremem mais, porque o Senhor me trouxe para uma vida nova. Já caminhando há 20 anos dentro da igreja, por volta, nesse período todo, dentro da renovação carismática católica, eu fui trazido de volta à vida. Tive uma vida normal,
como qualquer outra pessoa. Uma família feliz, uma família humilde, uma família simples. Somos em 5 irmãos, né? Crescemos juntos. Uma alegria muito grande ver meus irmãos, principalmente meus irmãos mais velhos, quando brincavam na rua, né? Vê-los brincando com os amigos, com a vizinhança, com aquela vizinhança. Antigamente a gente tinha aquela vizinhança que saía todo mundo para a rua, todo mundo se conhecia. Hoje não, todo mundo trancado dentro de casa, né? Então, cresci com os meus amigos também, no meu tempo certo, né? E era muito gostoso ficar até as tardes da noite brincando, conversando, né? Jogando futebol, jogando vôlei, tendo aquela infância normal, como qualquer outro. Naquela simplicidade, onde que a mãe às vezes separava um ovo para dividir em 4, separava a linguiça calabresa e contava os gominhos para cada um, separadinho, bonitinho. Isso é uma alegria a gente lembrar, né? E a gente já vê logo as lágrimas no rosto, porque a gente vê o quanto a gente passou e o quanto Deus fez na nossa vida hoje. Mas nem sempre foi assim. Estava conversando até com a Suzete, partilhando um pouquinho com ela no início, que depois que você começa um início de caminhada, você começa a perceber que no meio da nossa história, Deus esteve presente em pontos pequenos, simples, que me fizeram entender o grande amor dele. Meu primeiro encontro com Deus, depois do período de caminhada que eu descobri, foi quando eu tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos de idade, que eu vi na figura do Papa João Paulo II, né? Vocês desculpem que eu sou chorão mesmo. Ele entrando no Morumbi, o pessoal cantando a bênção João de Deus, né? E muitos vão se recordar disso, mas muitos jovens não vão se lembrar disso, mas eu tive uma experiência muito, muito forte naquele dia. Sabe quando você se encontra com a namorada e você vê que aquele encontro foi maravilhoso, mas esse encontro só vai ser, assim, fortificado, fortalecido, você vai compreender este amor quando você semeia ele, você começa a regar e vai deixando ele até o final dos teus dias, regando este amor. Só que como eu não entendia que esse era o grande amor de Deus na minha vida, aquele encontro pessoal com o Senhor, né, sendo tocado naqueles 8 anos, 9 anos de idade, na década de 80, poderia dizer assim, eu chorava diante da televisão, exatamente no mesmo lugar, onde eu tive um outro momento muito forte desse testemunho, que eu estava diante da televisão, né, do lado esquerdo, para quem vê, assim, de frente para a televisão, você olha, lado direito, sentado no sofá, e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Eu tive essa grande presença de Deus na minha vida através do Papa João Paulo II, que acabei descobrindo na minha caminhada que era realmente um encontro pessoal com Deus. Meu primeiro encontro, né? Bom, passado aí, eu tive uma vida normal com meus amigos, como eu disse. Aos 8 anos de idade já comecei a trabalhar, né, numa eletrônica, mexendo lá naqueles tubos de televisão antiga, né, tomando choque. Criança, né, mexe em tudo, coloca a mão em tudo. Não fiquei muito tempo lá, já logo dali eu já saí, já fui trabalhar em uma marcenaria, né? Uma marcenaria muito próxima de casa. Aprendi algumas coisas que até hoje eu sei fazer algumas coisas devido a esse tempo, esse período. Mais ou menos por 11, 12 anos de idade, fui trabalhar numa funilaria do lado da minha casa, de uma família que tinha uma funilaria, os vizinhos, né? E fui trabalhar lá. Aos 14 anos de idade, fui trabalhar no depósito de material de construção. Então, quer dizer, minha vida foi sempre trabalhar, né? E aos 14 anos de idade, entre 14 e 15 anos de idade, 16, eu fui registrado, meu primeiro registro, sempre trabalhando, tendo a visão dos meus irmãos, do meu pai, muito trabalho. Então, falando, eu quero trabalhar também, né? Quero ter o meu dinheirinho, quero ter as minhas coisas. Eu via no meu pai uma pessoa sempre íntegra, né? Sempre trabalhadora, e eu sei que essa é uma experiência de vida que eu tive muito feliz. Foi o que eu preguei no dia das bodas dos meus pais, né? Como eu falei, né? Depois que eu preguei aquilo, eu falei assim, um grande exemplo, meus pais não me devem nada. Não me devem nada, nada, nada. Eles souberam me amar e educar da maneira deles. E eis que meu pai, quando criança, ele trabalhava de motorista de ônibus. Você imagina um senhor de 1,60 m de altura dirigir naquele ônibus grande, né? Não era como os de hoje. A porta abria como uma manivela, ele tinha que descer do banco do ônibus para abrir e fechar a porta. Imagina o sacrifício dele. Ele chegava cansado em casa e me presenteava com uma voltinha no quarteirão com o ônibus. Olha o valor de um pai.
E às vezes eu pego os meus filhos, coloco no ombro, brinco com eles bastante, beijo, não deixo de dizer que eu amo eles e brinco com eles mesmo, porque isso é um grande amor. Isso eles vão levar pro resto da vida, como eu levei do meu pai quando ele dava uma voltinha. Ele cansado, ele gritava, o Marquinhos está aí? Tô, e eu dava uma volta, e eu ficava admirado vendo ele dirigindo aquele ônibus daquele tamanho, com aqueles pezinhos curtos, trocando os pedais, né? Trocando as marchas, dando a volta no quarteirão. E isso ficou gravado no meu coração. Esse exemplo de homem trabalhador que ele sempre teve. Minha mãe nunca deixou faltar nada em casa, e principalmente para nós. Roupa, comida, né? Eu lembro que na minha infância nós praticamente eram 4 dormindo junto com os meus pais dentro do mesmo quarto, porque a gente só tinha um dormitório, né? E meu irmão mais velho dormia na sala, né? E a gente tinha um cotidiano de família maravilhoso. Eu não lembro de nada diferente disso, como que uma família feliz. Mas vai chegando um tempo que você vai crescendo, e ao mesmo tempo que eu já fui até coroinha na igreja, mas faltou evangelização para mim, que se acha que se eu tivesse tido evangelização no período que eu era coroinha, porque eu fiz primeira comunhão, era numa igreja que foi adaptada, né? Ela era um galinheiro, né? Para quem conhece ali em Santo André, ali antigamente você chamava de Os Padres, que era onde que era antigamente a rádio da Milícia Imaculada. Ali dentro a gente chamava de Os Padres. Aquele lugar bem grande ali em Santo André, no bairro do Parque Novo Oratório. Cresci ali, né? Joguei muita bola ali, brinquei muito ali. E tinha muitas histórias ali que para as crianças não ir lá nos Padres, falava lá que o pessoal morria lá, o pessoal decapitava as pessoas para morrer lá. Então a gente ficava com medo de ir para lá. Mas, conforme a igreja antiga, que hoje é um hospital, fechou, né? E aí eles tiveram que adaptar lá antigamente era um galinheiro mesmo, né? Eles adaptaram lá, fizeram uma reforma e virou uma igreja. E lá foi minha primeira comunhão. Recebi a primeira Eucaristia do Frei Mamed, que hoje é Dom Mamed, né? E só que nós não tivemos uma evangelização para nos segurar ali na igreja e tal. E a gente vai crescendo e a gente ia nas práticas da missa conforme queria, conforme dava. E isso acaba prejudicando o crescimento e o desenvolvimento do adolescente, do jovem. Eu tinha muitos amigos, crescíamos brincando muito. Graças a Deus eu não tinha o hábito de beber, né? de beber, de bebida alcoólica, mas os meus amigos de vez em quando bebiam, porque eles eram mais velhos do que eu. E eu realmente